Olá pessoal, estamos aqui no nosso tutorial de bomba de infusão contínua com a nossa coordenadora Renata. Essa é uma bomba modelo Sandring, né, que a gente usa aqui na UME. Vou mostrar como a gente liga e as funções dela. Tem esses botões aqui na frente, na lateral, acho que não vira, né? Aqui na lateral, ó, tem uma simbologia, né? Liga e desliga, entrada de dados, purga, como silencia, tela posterior e tela anterior, multifunções. E aqui são as operações de rede e de bateria, que são esses aqui, ó. Esse aqui é indicativo de que ela está ligada na rede, quer dizer que está ligada na tomada, né? Quando a gente tira aqui atrás, como está desligado não vai mostrar, mas ela fica ligada na fonte de bateria, né? Fora de rede. Quando você liga, ó, ela faz todo um check-up, ó, check-up, sensor de pó, sensor de gota, sensor de pressão e sensor de ar. Ele vai dar um OK e aí ela já pula para a próxima função. Aqui me diz que ele está fora da rede. Quando eu conecto, fica verdinho. Ligado na rede e fica verdinho. Quando a bateria está descarregada, fora da rede, né? Ele começa a alarmar esse aqui, fica vermelhinho e apitando. E a tela dela fica apagada, né? Continua a infundir a medicação, mas a tela fica apagada para economizar bateria. Então a gente ligou, a primeira função é purgar o equipo. Então a gente conecta o equipo, né? Todo bonitinho aqui. E a gente escolhe essa função, sim ou não. Essas telas multifunções aqui, ó, sobe, desce, para frente e para trás. Então a gente não tem um equipo aqui agora, então eu não vou purgar um equipo. Então eu deixo a opção não e o verdinho. Verdinho confirma. Sempre que eu quero prosseguir para a próxima função, eu sempre aperto o verdinho. Para voltar, ó, tem essas duas teclas de multifunções, de posterior e anterior, né? Volto para purgar e prossigo aqui. Então, eu marquei aqui, não quero purgar, OK, e eu escolho o tipo de paciente que eu vou utilizar essa bomba. Aí, eu estou com um paciente infantil, eu dou um OK no verdinho e prossigo para a próxima função. Nós temos 3 tipos de infusão, a enteral, a medicação parenteral e a nutrição parenteral. A enteral a gente usa na função de ofertar dieta para o paciente. A medicação parenteral é quando a gente vai administrar as medicações, soro, antibiótico. E a função nutrição parenteral é quando tem a nutrição parenteral mesmo, tá? Então, a função mais usada, né, aqui fora é a medicação parenteral. Dou OK no verdinho, que é OK, e tem as programações. A bomba, ela oferece 3 tipos de programações. A volume e tempo. Aí eu desço aqui, ó, em outros e dou um OK. Tem peso, concentração e dose. E tenho ml hora. As 2 programações mais usadas na unidade, são as únicas usadas, é a ml hora. Deixa eu voltar aqui. E a volume e tempo. Aí agora a gente tem outra programação, que é entrar os dados. Se eu escolho a função volume e tempo, eu vou colocar o volume da minha medicação, 100 ml hora. Volume da minha medicação e o tempo, eu aperto o verdinho, e o tempo que essa medicação vai correr. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Volto aqui, ó. Ele marca aqui embaixo, ó, 10 horas, 20 horas. Então, eu consigo manipular nessas teclinhas aqui o tempo de vazão, o tempo de infusão dessa droga. Então, tem 100 ml em 30 minutos, 50 minutos. E aí, eu sempre a coloco no verdinho. Isso aqui eu tenho que ensinar também, né? Volume tempo, 100 ml hora. Em 2 horas e 50. Aí ele vai. Quando você confirma, você aperta o verdinho, ele vai te dar a vazão e vai perguntar se você confirma que é isso mesmo, se é essa programação que você quer.
naquele tempo e naquele volume. E a bomba te dá a vazão. Confirma sim ou não, baixa para cima e aperta o verdinho. Nisso vai dar infusão completa e ele vai pedir para iniciar a infusão. Aí você aperta o verde novamente e ele vai começar a infusão. Vai ter que colocar metro. Para parar a infusão, você aperta uma vez, para soltar a infusão uma vez e para dar pausa 2 vezes. Agora nós vamos falar sobre multifunções da bomba. MF, né? Aqui a gente tem as funções titulação, balanço hídrico, zerar o volume, ajuste de KVO, ajuste de bolos, ajuste de oclusão, alarme, biblioteca de drogas, ajuste de ar e modo transporte. Dessas multifunções, as 3 usadas são a titulação, o zerar o volume e o modo transporte. Deixa eu sair aqui. A titulação a gente utiliza no momento que o médico quer mudar a vazão do paciente, sem que a gente precise parar a bomba e reprogramar toda a infusão que já correu nesse paciente. Então eu venho aqui, tá em 2 ml, 100 ml horas no total, a 2 ml hora o soro. Como eu faço aqui? O médico, eu quero mudar para 4 ml hora. Eu venho em multifunções, não preciso parar a bomba, ela vai continuar correndo a medicação no paciente. Eu vou em multifunções, aperto titulação, o verdinho, e aqui eu consigo mudar a vazão e o volume total dessa droga. Aí eu vou com as teclinhas para frente e para trás, vou aqui em 2 e teclinha para cima, 4 ml hora, e dou OK. Ele vai descer para o volume, eu não quero mexer no volume, só na vazão. Aí eu mexo. O volume continua 100 e a vazão eu mudei agora porque o médico quer, para 4 ml horas. O paciente melhorou, estabilizou, eu quero retornar para 2 ml horas. Sem parar a infusão, eu continuo, vou de novo aqui no MF, vou em titulação, dou OK, vou com as teclinhas para cima e para baixo e coloco 2 ml hora, a 100 ml hora. A 100 ml volume total. O volume a gente não mexe no volume, só mexe na vazão. O tempo ele muda por si só pela bomba, eu não preciso mexer e a vazão e o volume continua correndo para o paciente. Essa função é mexer na vazão do paciente. Agora a gente tem a função de zerar o volume sem parar a bomba. Deixa eu voltar aqui. Vazão, que é 2 ml hora, volume total de 100 ml e o volume infundido de 0,1. Então, o tempo a bomba me deu, que é de 49 horas e 59 minutos. Em 5 minutos, correu nesse paciente 0,1. Tem o balanço hídrico que a gente faz a cada 12 horas do plantão. Deu 6 horas da tarde, eu vou zerar essa bomba para gerar outro balanço. Eu venho em MF, desço e zero o volume e dou OK. Ele pede para confirmar sim ou não, teclinha para baixo, teclinha para cima, sim. Você vê, não muda a vazão, não muda o volume total, mas eu zerei, era 0,1, está 0 ml agora. E o tempo também não foi mudado. A gente só zerou o balanço daquelas 12 ou 6 horas do paciente. E sem parar de infundir a droga no paciente. Modo transporte. Eu tenho um paciente que vai ser transportado de unidade para outra, tem uma infusão, tem uma droga que não pode parar. Aí a bomba, no agito da ambulância, ela fica alarmando, né? Para a infusão. Então, a bomba ela tem essa opção de modo transporte justamente para isso, para não parar a infusão do paciente. Então, eu venho em MF, desço com a setinha, e aqui a gente tem a função modo transporte. Dou OK, ele pergunta, ligar modo transporte, sim ou não? Com as teclinhas para baixo, para cima, eu aperto sim e dou OK. Aí ela te mostra, ó,
porque a bomba está em modo transporte. Ela pode sacudir, balançar, ela não vai parar e não vai alarmar. Quando eu chego com o paciente no lugar onde eu fui deixá-la, eu volto aqui e tiro do modo transporte. E aí ela continua infundindo sem eu parar a bomba. Para parar a bomba aqui, eu vou trocar o acesso do paciente, perdeu o acesso. Eu aperto 2 vezes essa tecla verdinha com vermelho aqui, ó. Isso aqui quer dizer que a infusão foi interrompida, né? Ele para tudo, o tempo, ele para a infusão, ele para tudo. Para voltar, só uma vez, ele volta. Uma vez só, ele entra em modo KVO. A medicação acabou, eu preciso trocar, é uma nova solução. Esse modo KVO, ele continua infundindo para não perder o acesso do paciente. Uma infusão, ele corre uma infusão menor, uma vazão menor, que já é programada pela própria bomba. Aí ele fica alarmando para te avisar que a bomba está em KVO. Então ele alarma e ao mesmo tempo ele corre uma vazão menor que já está programada pela própria bomba. E aí continua interrompida e para voltar, só apertar. A bomba tem essa função de silenciar. Às vezes deu uma oclusão, você está purgando o equipo e ela está lá alarmando o tempo inteiro. Aí você pode apertar aqui, ó, que ela silencia. Enquanto você resolve o problema da infusão. Resolvido o problema da infusão, só você soltar aqui. Vai. Não. Foi. Você fechou em O eixo vai fechado. Resolvido. Aí aqui silencia a bomba. Essa tecla aqui é uma tecla de bolos. Tá correndo um soro fisiológico que você quer lavar o seu acesso ali rapidinho, sem precisar uma seringa, pegar outro soro com seringa, abrir outra coisa, rapidinho ali você quer lavar o acesso, você aperta 2 vezes essa tecla aqui, ó. E ela faz um bolos. Ó, a infusão, ó, 04, 05, 06, e aí vai subindo até você parar. A bomba ela já tem uma programação de infundir 2 ml hora, ou 2 ml. Essa aqui está programada em 1 ml.2. Mas a maior parte das bombas ela já está programada em infundir o bolos em 2 ml. Você precisa lavar um acesso, você aperta 2 vezes aqui, ela vai infundir essa bomba aqui vai infundir 1.2. Mas a maior parte das bombas é 2 ml. Aí lavou o acesso, continua a infusão que já estava programada. Na bomba tem esse sensor de gotas. Aqui dentro tem um infravermelho. Deixa eu parar aqui, senão vai ficar alarmando. Tem um infravermelho que você conecta nessa parte do equipo. Esse copinho, ele tem que estar na marquinha. Toda equipe ele tem uma marquinha, ó, o equipo de bomba. Acho que dá pra ver aqui, né? Uma marquinha. O soro, ele tem que estar até essa marquinha. Quando ele tá muito cheio, deixa eu ver se consigo fazer aqui. Muito cheio. Sim, quando você coloca o infravermelho aqui, ele não consegue fazer a leitura do gotejamento. Então, o que ele vai fazer? Vai te dar um alarme de vazão livre, porque ele não consegue fazer a contagem de gotas. Então, o ideal é que esse soro dentro desse frasquinho esteja no limite. Porque aí, o sensor de gotas, desse jeitinho, ó, o fiozinho para baixo, bem conectado, aqui, ele consegue fazer a leitura da gota caindo aqui dentro do copinho. Então, a posição correta é essa aqui. E a quantidade correta de soro dentro do frasquinho é essa aqui. Conectada ali.
Aqui, ó, para abrir, tem que dar uma pressão, você empurra e abre. Tem uma pressão. Aqui dentro ele tem uma trava de segurança, que você consegue abrir. Você não consegue fechar. Ela só fecha quando você fecha a portinha. Aí ela trava. Se essa trava estiver quebrada, a bomba ela não tem um bom funcionamento. Ela vai ficar dando vazão livre o tempo inteiro. Porque aqui dentro, ó, esse pretinho é o sensor de fluxo. Esse aqui é o que empurra o soro para vir para o paciente. Então, esse sensor, se isso aqui ele tá quebrado, né? Se você fechou, ele não trava, o fluxo, ele não consegue controlar esse fluxo que vai para o paciente. Então, ele vai alarmar o tempo inteiro e não vai estar fazendo uma boa leitura. Então, aqui é o sensor de fluxo e aqui na lateral fica o sensor de bolhas. Tem um infravermelho aqui dentro também. Fica o sensor de bolhas, que é onde a gente coloca, encaixa bem o equipo aqui, ó. Ele é bem encaixadinho, ele tem que ficar bem colocado aqui. Para fechar, tem uma pressão, ó, apertou, segurou, fechou. Apertou, soltou. Essa travinha, ó, o equipo ele já vem arrumadinho, ó. Tem a travinha, que ele já encaixa certinho aqui, ó. Encaixa certinho. Encaixa o outro ponto aqui no outro encaixe. Fechou a porta, põe uma pressão e fecha e encaixa no sensor de bolhas. Esse equipo ele sempre tem que estar encaixado no sensor de bolhas, porque senão ele também vai continuar alarmando. Então a bomba ela tem 3 alarmes. Se não me engano agora, tem um sensor, tem oclusão, algum ou rolete, ou lá no paciente está fechado, tem oclusão, tem vazão livre, que é do sensor de gotas, e tem bolha de ar, que é aqui, ó, que é esse sensor aqui que tem algum defeito, ou está sujo. Então ele tem esses três alarmes da bomba. Ar na linha, alarme de ar na linha, que é esse sensor que dá esse alarme. E realmente tem uma bolha, ó, de ar, dá esse alarme. Aí a gente escova o equipo, tira essa bolha, manda para o paciente. Então, pessoal, a enfermeira Renata acabou de nos apresentar como é a funcionalidade da bomba de fusão, mostrando as multifunções que existem nela e as que mais utilizamos aqui na unidade. Agora eu vou demonstrar para vocês como vamos fazer a administração medicamentosa em bomba de fusão. Vou fazer uma programação de soroterapia e a outra de antibiótico contínuo, certo? Vamos lá. Aqui nós temos uma prescrição. Vamos lá primeiro com o antibiótico. Gentamicina. Na prescrição médica, está me pedindo uma gentamicina de 20 mg, né? A gente tem sempre que conferir a medicação antes de administrar. Que ela me pede 32 unidades universais de 100 de gentamicina, mais uma diluição de solução fisiológica. Me pediu 2 ml para correr em 1 hora. Aqui a prescrição já me dá o tempo. Já me deu o tempo que ela quer. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já aspirei a medicação, né? Aspirei as 32 unidades que me pediu e já coloquei os 2 ml de soro. Então eu tenho 2,32 de medicação após a diluição. Como vamos fazer para poder programar essa bomba em 1 hora? Vamos lá. Primeiro eu vou ligar minha bomba. Como a Renata já explicou, ela vai fazer, né? Um checklist das funções. Vamos esperar. Beleza. Ela me perguntou se eu queria purgar o equipo. Nesse caso aqui, o equipo já havia sido escovado. Na edição do soro eu vou mostrar como se faz para poder purgar. Então aqui eu vou optar por não.
qual tipo de paciente que eu quero. É um paciente infantil, né? A gente está aqui com pediatria. E que tipo de infusão que eu vou utilizar? Que no nosso caso é medicamentosa parenteral. Beleza. Só que ali ele já me deu um tempo, não me deu a quantidade de ml hora. Então eu vou ver qual tipo de programação. Não é ml hora, eu quero tempo. Vou descer a setinha e vou colocar em outros. A outra função que Renata já havia falado que é a mais utilizada, que é a de volume, tempo e ml hora. Nós vamos colocar em volume e tempo. Beleza. Ele me pediu 32 unidades de gentamicina mais 2 ml de soro para rediluir. Então, deu 2,32. Só que nós temos uma questão. Ou o infusor, certo? Então, na programação, que eu vou mostrar aqui para colocar a medicação, eu vou ter que lavar essa medicação para ela poder terminar de chegar no paciente. Então, nós deixamos determinado que a mesma lavagem que você faz para poder fazer em bolos, que é 1 ml, nós vamos programar a mais na bomba de infusão. Então, se deu 2,32, eu vou programar um volume de 3,32. Eu vou infundir os 2,32 e vou lavar essa medicação para ela terminar de chegar no paciente mais eficiente. Beleza? Então tá. Vamos lá para o volume, setinha para o lateral para poder seguir, né? Porque eu tenho que observar aqui onde está a vírgula. Beleza? Então, vírgula 3, 1, 2, 3. Como nós temos que fazer também a questão da aproximação. Então, 32 unidades a gente vai arredondar para meio ml. Então, eu vou programar 3,5. Se tivesse dado 3,82, 3,72, aí para mais, para 4 ml. Beleza. Coloquei o volume. Qual o tempo que me pediu? Ele me pediu em 1 hora, então em 60 minutos. Ou eu coloco 60 minutos, ou eu coloco 1 hora. Me dá as duas opções, né? Então, eu vou colocar em 1 hora. Confirmo. Me pede a vazão de 3 ml em meia hora, me pediu para confirmar o que eu fiz. Confirmo? Confirmo. Programação completa. Me pede para iniciar a infusão. A gente tem que sempre dar a opção, confirmar iniciar a infusão. Então, nós temos aqui um volume total de 3 ml e meio, tempo de 1 hora. Aqui ela vai me marcar o tempo que já foi corrido. Beleza? Aí ela calcula lá a quantidade de ml hora, que deu 3,5 ml hora. Está programada. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz para poder colocar no equipo. Eu vou parar. Vamos lá aqui. Seguinte. Você tem que fazer logicamente, né, a pessoa vai estar de luva, fazer a asepsia do local de produção. Eu vou retirar. Que aqui não está no paciente, fica ruim. Deixa eu ajeitar aqui. Eu protejo, eu utilizo minha agulha para poder fazer essa proteção. Eu vou utilizar a mesma, né? Conectei, né? Tô com a via fechada. Vou fechar a via para o paciente das outras medicações que estiverem correndo, que às vezes o paciente está com soro, está em uso de alguma amina, de alguma sedação. E vou fechar a via do paciente, ok? Fechei a via do paciente e fechei a via das outros tipos de medicações. Só está em aberto a via do antibiótico. Eu não consigo jogar se eu não desconectar todo o sistema para poder colocar essa medicação para ela poder subir. Porque eu vou jogar ela aqui, ela vai entrar no equipo e ela vai subir, certo? Então, por isso que eu tenho que ter essa segurança em primeiro fechar a via do paciente, as outras vias, tudo certinho, porque eu vou ter que abrir. Se eu abrir e ela não estiver aqui travada na trava de segurança, ele desce sozinho. E é perigoso se for alguma sedação, alguma coisa, é muito perigoso para o paciente. Beleza? Conectei tudo, fiz tudo certinho, vou colocar a minha medicação. Coloquei a minha medicação. Fecho a via do antibiótico para a medicação não voltar, beleza?
fecho novamente a trava da portinha da bomba. E aí o que a Renatinha falou aqui, como eu joguei a medicação, eu vou empurrar o soro, ele vai subir, certo? Como eu não posso deixar esse sensor dessa forma que ele não vai fazer a leitura do gotejamento, aí eu tenho que vir aqui antes, jogar o sorinho para dentro novamente e conectar o sensor de gotejamento. Confiro se está tudo aberto, beleza? Tá ok? Tranquilo. Fecho minha via de bolos. Beleza? Aí venho na bomba, fiz minha programação que eu expliquei atrás, como se faz a programação. Abro a via para a entrada para o paciente e confiro. Então, começa a infundir a gentamicina, 3,5 ml em 1 hora. Deu um fluxo de 3,5 ml hora também. Coincidentemente, deu o mesmo valor do volume. Pessoal, nós falamos da administração do antibiótico contínuo em bomba. Agora eu vou fazer uma programação da soroterapia contínua, né? Na prescrição, nós temos solução glicosada 5%, 111 ml, mais solução hipertônica 50%, 7 ml. Nós temos um sódio de 1,5 ml e temos potássio 1 ml. Nessa também nós temos o gluconato de cálcio 10 ml, né? Então é uma solução de manutenção que tem íons. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o soro glicosado, né? Vamos colocar a quantidade e vamos adicionar esses íons. O que o médico está pedindo aqui na prescrição? Né? É endovenoso e ele nos pediu um fluxo em ml hora. Nos deu esse fluxo de 5,4 ml hora, que ele vai dar um tempo de 24 horas, certo? Depois que eu preparei essa solução, eu vou ter que somar para eu saber qual o volume que eu vou programar 5,4 ml hora, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, já fiz a solução, né? Já conectei, já pendurei aqui na bomba. Só que meu equipo, ele não foi purgado. Meu equipo, ele só conectei ele lá, né? Coloquei aqui o sensor de bolha, beleza? Então nós vamos começar. Eu vou conectar o equipo, né? Sempre esse amarelinho, já tenho tudo certinho para poder encaixar aqui, né? Esse amarelinho sempre do lado da trava, viu, gente? O paciente que vai de cima para baixo, se colocar aqui ao contrário, você vai fazer o efeito contrário. Sempre do lado da trava. Conectei. Passo meu sensor, né? Vamos ligar a bomba para fazer todo o processo do checklist. Ela me perguntou se eu queria purgar sim ou não. Então, eu vou purgar esse equipo, né, que é para encher. Ela me pergunta se está desconectado do paciente. Justamente porque é muito perigoso a gente, às vezes, esquecer e já conectar. Não podemos. Para purgar o equipo, tem que ser fora do paciente, viu, gente? Então, eu vou voltar aqui para poder demonstrar, porque senão ela retorna, né, para poder purgar. Vou purgar sim. Cliquei na tecla, né? Então ela já vai vindo. Olha só o sorinho descendo, ó. Então ela tá purgando, ela vai preencher o equipo.
foram 11 ml de preenchimento do equipo. Tem bombas que está programada em 18 ml, tem bomba em 20 ml. ml, esse certinho, que geralmente é o que a gente utiliza de soro para poder preencher o equipo. Beleza, eu purguei a bomba, agora sim eu posso conectar o meu paciente. Conectei, né? A via do paciente aqui ainda está fechada. Eu costumo abrir, é melhor a gente abrir a via sempre no final de tudo. A gente programar, a gente vai lá e abre a via que a gente quer. Então aqui, o tipo de paciente, né? Adulto ou infantil, no nosso caso infantil. O tipo de medicação, que é a medicação parenteral. Ele me pediu ml hora, então já está ok aqui, eu não preciso colocar em outra função. Então, qual foi o volume? O volume da soma do soro com os íons deu 126,5, né? Então, vamos para as teclinhas, né? Subiu, desceu, vai para frente e antecede aqui. Vamos lá. Eu tenho 126, já está 1 aqui, vou firmar como está em 5. Setinha para baixo que eu vou diminuir, eu quero 2. Eu quero 6. 126, após a vírgula, o meio ml. 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um volume total, 126,5. Beleza? Confirmo. Qual a vazão que ele me pediu? 5,4 ml. Então, confirmo. Desculpa. Para frente, como é 6, eu diminuo para 5,4 ml. 126,5 com a vazão de 5,4. Beleza? Programação completa, iniciar a infusão, Então, tem um volume total, você pode conferir no final, 126 ml. Vai dar um tempo de 23 horas e 25 minutos, que ela já me dá o tempo, com a vazão de 5,4 ml. Beleza? Essa é a programação do soro. Aí, no final de tudo, eu venho, tá tudo corrigido, tudo conferido, abro a via para o meu paciente para ele poder continuar infundindo tudo certinho. Falando um detalhe aqui para vocês, na questão da ordem de onde eu conecto primeiro o soro, se o paciente tiver com sedação, onde eu vou conectar essa sedação. Se você tiver com um paciente que tiver em uso de mais de uma medicação, nesse caso aqui nós vamos ter um antibiótico e o soro apenas. Mas o paciente pode estar usando uma sedação, pode estar usando aminas, né, dobutamina, adrenalina. Então, a gente tem uma ordem. Sempre a primeira via do bolos, a gente sempre tem que deixar essa via do bolos para você administrar medicações, ou se tiver alguma intercorrência, não ter que desconectar para poder estar fazendo medicação no paciente. Então, a ordem a primeira é o antibiótico, porque dentro da via que a gente vai administrar, a gente não deixar o percurso longo, porque senão essa medicação vai ficar toda no percurso dos three-ways. Então, é a via de antibiótico. O segundo, o soro. Do soro para lá, vai entrar sedações e aminas. Até porque o soro nunca pode ficar no final, porque o fluxo do soro ele é maior. Se você coloca ele no final, com fentanil, dobutamina, adrenalina, ele vai infundir muito rápido, ele vai empurrar muito rápido essa medicação para o paciente. Entendeu? Por isso que existe essa ordem. Tem um pouco de atenção. Identificar os equipos, quando está com o paciente, cola com uma fitinha ATB, soroterapia, adrenalina, dobutamina. E nas bombas de infusão também é interessante a gente tá fazendo esse tipo de identificação,
Porque quando você quiser mexer, igual a Renata falou, o médico pediu para poder mudar o fluxo de infusão do soro. Qual bomba que está correndo o soro? Você vai ter que procurar dentro dos equipos. Então você já identifica também as bombas de infusão. Tem um outro detalhe na questão de administração dos antibióticos. Possa ser que você vai ter que fazer essa programação em um adulto, ou vai que não tem triway para a gente poder tá infundindo essa medicação pelo triway para estar subindo. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a via de administração de medicação do equipo, né? Essa via aqui. Nós já fizemos o cálculo do início da via até o final aqui do equipo. Esse percurso aqui dá 2 ml. Então, o que é que a gente faz? A gente geralmente joga aqui para frente 2 ml e depois o restante a gente coloca para subir igual faz o outro. A outra forma de administração, certo? Vou demonstrar aqui. Estou com meu antibiótico já diluído, né? Deu um volume aqui de mais de 4 ml. Então, o que eu vou fazer, né? Obviamente, vou fazer asepsia. Vou desconectar do paciente, que eu não vou empurrar no paciente, certo? Então, aqui, eu jogo os 2 ml, que é o que vai ali pra frente, certo? Beleza. Eu não solto, porque senão eu vou estar empurrando de vez essa medicação. Depois que eu prendi aqui, aí eu vou lá na minha bomba, né? Tiro a trava, confiro se está aberto, tudo direitinho, e termino de infundir o restante dessa medicação. Terminei de infundir, né? Vou fechar essa trava. Vamos mais fácil aqui. Eu fecho primeiro, porque se eu não fechar a via, eu vou descer com o soro e vou empurrar a medicação de vez. Eu perco toda a minha medicação que está aqui dentro. Beleza? Fechei lá, conectei de novo aqui no paciente. Aí eu venho aqui em minha bomba, fecho tudo certinho, conecto tudo novamente, né? Vou abrir a via e aquele mesmo esquema. Não esquecer de esvaziar o copinho, porque senão meu sensor de bolha vai ficar dando uma vazão livre aqui, não vai ler o gotejamento. E a programação vai ser a mesma forma do lógico, sempre programando 1 ml a mais, dentro do volume que você somou o total. Se der 5 ml, você vai programar 6 e assim sucessivamente.